Então, boa noite, pessoal. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Valentim. Eu sou aí, né, consultor aqui da MK Solutions e vamos iniciar já, né? Já são aí 6h06, né? Respeitando aí quem se antecipou, chegou no horário para a gente conversar live e deixa aberto, né? Que as pessoas que forem chegando vão conversando com a gente. Então, junto hoje com a gente está o Telso Cardoso, que é o gerente de produtos aqui da MK Solutions, né? Uh, o momento de hoje que a gente reservou foi para falar um pouquinho sobre a questão de segurança de dados, alta disponibilidade do provedor, né? Como garantir aí, ou vamos dizer, prevenir, né? A perda de informações do provedor. Então, gostaria de pedir aí para o Telso, né, se apresentar para a gente, falar um pouquinho da experiência dele que ele tem, como que está sendo essa transição aí para a MK Solutions. Oi, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Aqui sim. Legal, perfeito. Prazer em conhecer a todos aí. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante, né? Mas antes de falar do tema, então, me apresentar, eu sou Telso Cardoso, gerente de produtos aqui na MK. Faço parte do time já há alguns meses, aí para ser mais exato, quase 9 meses, né? Que eu me juntei a esse time, grande time. E aí, em termos de experiências, né, que eu trago aí para o time da MK, experiências aí de longa data, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar em empresas como Gerdau, Atlassian, SAP, projetos aí em parceria com PUC, Rio Grande do Sul, Apple, entre outras, né? Então, acho que vai ser um momento, estou vivendo um momento bem importante em termos de carreira, né? Poder trazer toda essa bagagem para compartilhar com o time da MK, para ajudar a MK a crescer. E tem sido assim, a gente tem tido meses transformadores, né? Uma série de melhorias a gente vem fazendo, seja de processo, seja de produto. E a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês hoje, focando, claro, um pouco mais aqui em alta performance, em segurança de dados, como o Valentim falou, mas não restrito a isso, né? A gente deve ter aí, ao longo da nossa conversa, perguntas, enfim, que com certeza vão nos direcionar e vão esclarecer algumas coisas bem importantes no nosso atual momento. Vamos lá? Todo mundo pronto? Isso aí. Então, né, pessoal, a gente vai iniciar aí falando, eu pedi para o Telso, né, trazer para nós aí profundamente em relação à parte de quais são, como é que está o nosso cenário hoje disponível no mercado, né, reforçando aí, o objetivo principal vai ser falar um pouquinho de como o provedor garantir a alta disponibilidade de dados e também a segurança, né, da genuinidade dos dados dentro do provedor. E também, né, no final a gente abrir para as perguntas, né, aproveitar o ilustre Telso, né, que está aí coordenando hoje o time de desenvolvimento da MK. Então, eu deixo contigo aí, Telso. Se eu tiver alguma dúvida, eu te pergunto. Eu vou ficar monitorando o chat aqui também. Se alguém fizer alguma pergunta, eu te reforço aí. Legal, perfeito, vamos nessa. Eu acho assim, bem bate-papo mesmo, né, Valentim, e demais. Eventuais dúvidas que vão surgir ao longo da nossa conversa aqui, fiquem à vontade para colocar no chat, como o Valentim falou. Eventualmente interromper aqui, acho que é um bate-papo mesmo, né? Vamos nessa, então. Vamos falar um pouquinho aí de segurança de dados, enfim, alta disponibilidade. Tá? Como é que a gente evita aí que falhas de hardware, então, prejudiquem a continuidade dos negócios de um provedor, né? Então, vamos lá. Então, uma história bem comum, né? Era uma vez aí um provedor cliente, né? Então, esse provedor estava super bem, provedor com 10 mil conexões, faturando, muitos clientes felizes, expandindo, até que um dia algo acontece. Então, a gente tem aí algum tipo de problema de hardware que faz com que esse provedor perca, né, o seu servidor, onde ele tem clientes, contratos e assim por diante. Caos instaurado. Isso gera uma série de transtornos. Esse provedor, ele liga para a MK para perguntar se a MK tem um backup dos dados dele. Ele procura um provedor amigo para perguntar se o provedor amigo pode fornecer algum tipo de hardware para ele dar continuidade à operação dele. Então, assim, um caos, tá, pessoal? Isso não é uma história incomum, muito pelo contrário. Se a gente está aqui nessa conversa hoje é porque a gente entende que esse tema é extremamente importante e é algo bem comum, né? Provedores, então, perderem algum tipo de informação em virtude de alguma falha de hardware, né? Então,
a gente quer realmente sensibilizar vocês para esse tema, para que vocês tenham a possibilidade de crescer, de expandir e que mantenham os seus negócios em constante crescimento. É isso que a gente quer, no final das contas, com essa conversa de hoje, né? E quando a gente olha, né, para alguns estudos de mercado, enfim, estudos globais até, a gente começa a entender o porquê que isso acontece, né? Então, por exemplo, trazendo aqui um estudo, né, da Dell, né, uma empresa bem conhecida aí de mercado, que nos diz o seguinte, né, que a cada ano 1,7 trilhão de dólares é perdido com perda de dados, né? Com empresas, enfim, provedores entre elas, que de alguma forma perdem seus dados ou perdem disponibilidade de seus ambientes, né? Então é algo extremamente comum. E quando a gente começa a avançar nesses estudos, nós ficamos ainda mais preocupados, né? E uma coisa é certa, né, pessoal? 100% do hardware. Não interessa o tipo de hardware. A questão é quando. Ele vai falhar. A gente sabe que vai falhar. Vocês com certeza passaram por algum tipo de problema relacionado com falha de hardware. Seja disco rígido, seja monitor, seja switch, eles falham, né? E como é que a gente se prepara para isso, né? Esse é o ponto da nossa conversa de hoje, né? E o que é mais comum de acontecer nesse cenário, né? E o que é mais preocupante ainda, né? E nos deixa, assim, de certa forma, transtornados, né? É que quando a gente começa a olhar essa questão de 100% do hardware falhar e junta com outros estudos, o cenário realmente é muito preocupante, né? Então, quando a gente olha para o mercado, a gente vê hoje que 10% apenas das empresas fazem backup dos seus dados. Então, quer dizer o quê? Falhou o hardware, por exemplo, falhou um disco rígido, 10% apenas das empresas têm algum tipo de backup em cima dos dados que estavam nesse disco rígido, né? E até Vamos um pouquinho... até um ponto importante, não querendo te interromper, mas aproveitando esse gancho que você trouxe, né? Aconteceu agora você falou ali da questão do uma empresa, né? Não, e até eu que ajudei a prestar suporte para um provedor que a gente teve, foi abril, né? Que aconteceu. O que acontece? Ele tinha lá, estava usando recurso de FTP, tudo bonitinho, beleza. FTP interno, máquinas separadas, tudo certo. Dizendo ele, tá? Foi o que ele usou para nós. Ele tinha, em janeiro, deu uma tempestade na cidade dele e derrubou a energia elétrica da cidade. E aí o no-break dele não segurou, ficou tipo 12 horas sem energia elétrica. E aí não segurou toda aquela né, autonomia de energia. Deixou todas as máquinas down. Aí foi lá, voltou a luz, bonito, subiu as máquinas. Só que ele não tinha uma rotina de verificação, porque além de fazer o backup, é importante garantir que ele esteja funcionando, né? Que tem a tela que o Theo está na frente aí. E a máquina do backup FTP ficou off. Ele não entrava no MK para verificar, porque a gente tem uma tela lá de monitoramento, né? Estava fazendo. E ficou. Dito e feito, abriu, ele teve lá um problema no disco dele, corrompeu uns arquivos e ele perdeu os dados do servidor. O que ele fez? Acionou a MK, socorro. A gente foi olhar, pediu os acessos da root dele, foi entrar no servidor, e o último backup que ele tinha no servidor disponível era de 4 meses atrás. E agora? Não teve o que fazer, foi assim, ó, foi caótico, a gente conseguiu recuperar alguns, pegou, né, de janeiro, entrou em contato com o banco, pediu para o banco mandar alguns arquivos para recuperar com as empresas de cartão, mas em resumo, tá? A gente fez junto com a nossa empresa parceira Cabanelos, uma análise de estrutura de quanto que ele perdeu com o passivo de não ter as notas fiscais, com o passivo de não ter os protocolos, de não ter os aceites de contrato, de não ter os logs de acesso, ficou em torno de 800 mil reais. Imagina, 4 meses de dados, 800 mil reais de um provedor, de 8 mil conexões, sabe? Então, assim, ó, ele perdeu um mês de faturamento bruto. Então, até foi por isso que mais nos reforçou a importância de reforçar, né? O provedor está olhando os dados dele, está garantindo a segurança, está garantindo a integridade da segurança. Então, isso para reforçar, porque parece que é brincadeira, nunca vai acontecer, mas aconteceu, sabe? E não é a primeira vez, nem a segunda, várias vezes. Né? Pensando quem vai ser o próximo. Essa é a pergunta que fica, sabe? Que vai acontecer certo, mas quem vai ser o próximo? Exatamente. E eu vou falar um pouquinho mais adiante, né, Valentim, conectando o que tu falou. Em alguns casos a gente perde clientes, né? Porque a gente vê que um prejuízo desse pode ser tão grande a ponto de impactar faturamento, né, de uma forma que o cliente acaba tendo um prejuízo que ele não consegue mais recuperar.
né? Então, isso é extremamente importante, né? A questão do restore, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante também, mas já falando aqui, com base no número que está na tela, né? 45% hoje de falhas de backup são devido a falhas de hardware. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um backup, 10% das empresas fazem backup e a gente vê que em algum momento metade desses backups pode falhar por causa de um equipamento que faz backup, enfim, não funcionar da maneira correta, né? Então é extremamente preocupante, tá? E o que eu falei, né, e o que o Valentim falou. Então, 93% de empresas, né, que perderam um data center, por exemplo, pediram falência em um prazo de 1 ano, né? Então, assim, a perda foi tão grande que eles não conseguiram se recuperar. E é isso que, de forma alguma, a gente quer para os nossos clientes, né? E quais são as principais causas, né, que levam a falhas de hardware de uma forma mais geral, né? Então, vibração, né? Eu estou com um data center, enfim, estou com um meu rack em um ambiente que tem muita circulação de pessoas, né? A gente sabe que muitos provedores pequenos ainda estão com uma estrutura muito simples, né? Muitas vezes até improvisada, então que acaba tendo muita exposição à vibração, enfim, temperatura e outros dos itens que estão aqui. Então, isso é extremamente preocupante. Temperatura muito alta, causando algum tipo de problema, pode não ser perceptível num primeiro momento, mas com o tempo vai deteriorando o hardware. Umidade, né, ambientes extremamente úmidos, líquidos, né, que eventualmente venham a cair sobre esse hardware, muita poeira, né, e questões relacionadas à eletricidade, né? Então, algum problema de instabilidade na rede elétrica, alguma oscilação, em algum momento vai causar algum tipo de falha de hardware nos equipamentos de vocês, tá? E aqui um ponto extremamente importante, conectando também com o que o Valentim falou antes, né? A taxa de sucesso que a gente tem sobre o restore de dados é de 75%. Então, assim, mesmo que eu faça o backup, não quer dizer que quando eu for fazer uma restauração daquele backup, ele vai funcionar, por N motivos, né? Desde um backup que foi configurado da forma errada e não está fazendo o backup dos dados que deveriam ser backupados, até algum problema de fato naquela mídia que eu estou utilizando para fazer o restore. E aqui um ponto bem importante, né? A gente está falando, né, acho que nos últimos meses, muito de LGPD. E a LGPD enfatiza isso, né? Ter planos de backup e não só isso, fazer testes de restore para garantir que esses dados estão de fato funcionando ou vão funcionar, vão ser úteis quando eu precisar. Então, é extremamente importante essa preocupação, né? E alguns desafios, né, de backups. Então, hoje, né, a gente, quando fala de backup, fala basicamente, quando a gente fala de desafios, né, falha e tempo. Então, como a gente falou, né, vai haver alguma falha na mídia em algum momento desse backup. É fato, está comprovado, 100% do hardware vai falhar. Muitas vezes eu tenho backup, está tudo certo, os restores estão funcionando, só que caiu meu ambiente, enfim, preciso recuperar, eu tenho muitos gigas ou teras de backup e preciso fazer um restore. Esse restore vai demorar, né? E aí, qual é o impacto disso para o negócio? Obviamente, cada empresa tem uma realidade. A gente pega uma empresa, por exemplo, que tem algum tipo de e-commerce, com certeza o impacto é gigantesco. Ela não tem essa possibilidade de esperar muito tempo no restore. Então, é extremamente importante saber disso. Em algum momento vai falhar, em algum momento vai ter que fazer restore, e esse restore pode demorar bastante, se ele funcionar, né? E performance. Performance é um outro ponto extremamente importante. A gente sabe que ter um ambiente de alta disponibilidade hoje não é basicamente só garantir que os dados vão ter backup, que eu vou restaurar eles quando eu precisar, mas ter também performance nesse ambiente, né? E quando a gente fala de performance, aqui vem um caso muito curioso de uma empresa bem conhecida que é a Amazon, né? A Amazon fez um levantamento ao longo de um ano e conseguiu concluir que 1 segundo de diferença na forma como eles carregavam o site deles, fazia com que eles perdessem 1,6 bilhão de dólares de receita, né? Obviamente, realidade de poucas empresas, eu gostaria que fosse a realidade de todos vocês, perdesse 1,6 bilhão, né? Mas isso aqui é só para que vocês reflitam da importância de performance também. Por exemplo, seja ao conceder acesso para algum usuário, em algum relatório,
algum fechamento de faturamento, tudo isso de uma forma ou de outra tem algum custo, isso representa algum impacto na receita do provedor. E quais são as possíveis estratégias, então, que a gente tem para nos ajudar nesses cenários de performance, de backup, de alta disponibilidade, de perda de dados? Backup, obviamente, a gente já falou bastante, né? Redundância, performance e treinamento. Acho que essas coisas acabam andando juntas quando a gente fala de um ambiente de alta disponibilidade, né? Então, quando a gente fala de backup, especificamente, adotar uma estratégia que a gente chama de 3-2-1, extremamente importante. O que quer dizer estratégia 3-2-1, pessoal? Ter 3 backups, né, diferentes, então feitos 3 cópias, né, 3 backups, 2 feitos em dispositivos diferentes, então eu vou fazer um backup dos meus dados numa mídia, por exemplo, numa fita, né, ou enfim, num disco rígido que vai ficar em outro local, ou fazer um FTP para algum outro servidor. E né, que é a recomendação de ter um backup dessas 3 cópias fora do site de vocês. Pegando, por exemplo, um caso recente que vocês viram, enfim, caiu aí, teve bem presente na mídia nos últimos tempos, nos últimos dias, na realidade, foi o caso da Renner, né? A Renner teve um problema bem grave com relação a ransomware. Acredito que até agora estão trabalhando no caso, mas ter um backup off-site, por exemplo, não comprometido é extremamente importante em casos como esse, onde eu vou, mesmo que eu tenha, por exemplo, meu ambiente todo comprometido, eu posso de alguma forma ir lá e buscar esse backup que teoricamente não foi comprometido. E o que a gente já falou antes, testes de ressort. Não basta ter um backup, eu tenho que garantir que esse backup está funcional. Então, eu tenho um esforço, né, de, seja mensalmente, seja trimestralmente, de fazer um restore desses dados, simular alguma coisa nesse ambiente que comprove que esses dados estão, de fato, funcionando. Backup como um todo, enfim, extremamente importante quando a gente fala de LGPD. Uma pergunta antes de trocar de slide, Telso, que muitos clientes, né, quando vou contratar o software, quando tem um problema, nos procuram, né, como última saída a MK, ela armazena algum tipo de backup do provedor hoje na estrutura da MK? De forma alguma, né, Valentim? A gente não armazena dados de clientes, então é total responsabilidade dos clientes cuidar desses dados e garantir que esses dados, enfim, estão saudáveis, né? Estão saudáveis. Acho que esse é um ponto bem importante, tá? Ótimo, não, perfeito. Só porque é uma pergunta feita muito, né, pelos clientes. Tipo, mas eu achei que tu guardava o meu backup. Aí a gente explica, né? Imagina, X mil clientes e guardar o backup de toda a estrutura, armazenamento. Então, a gente garante, sugere, né? Solicita como é que tá o backup. Verifica de vez em quando a gente pode, né? Mas é só para reforçar que é importante quando ele tem uma boa estrutura para garantir aí os backups da empresa dele. Valeu, Telso. Exatamente. Redundância, né? A gente já falou bastante disso, né? Redundância é extremamente importante. Garantir, assim, é um complemento, na realidade, ao backup. Então, garantir que eu vou ter, de alguma forma, redundância, seja de energia, né? Como o Valentim já falou no exemplo, garantir que eu tenho um no-break funcionando, que de fato ele está funcionando quando a energia cair, quanto tempo ele vai segurar o meu ambiente, né? Ter redundância de software, fazer snapshots, por exemplo, de servidores, garantir que isso está armazenado em algum lugar é extremamente importante. Load balancing, por exemplo, né, também é uma forma de redundância, cluster. Então, isso de alguma forma vai nos ajudar bastante em caso de eventos que acabam causando aí uma parada de ambiente, né? Dados nem se fala, a gente ter redundância de dados em ambientes diferentes, em redes diferentes, servidores diferentes, é extremamente importante. Hardware, né, seja, enfim, um servidor, seja um switch, e conectividade, né? Então, por exemplo, garantir que eu tenho redundância de link, que vou ter uma rede em anel que vai me garantir que se um link cair, o outro vai estar disponível, né? Então, tudo isso acaba sendo extremamente importante. Mais uma pergunta, Telso, antes de trocar de tela, na verdade, em relação à questão do backup, tá? O cliente falar, ele tem um servidor que está com 800 mega, né, de informação, e ele fala assim, ó, perdão, 800 GB de informação, ele fala assim, ó, Valentim,
o meu backup armazena 100% das minhas informações, aí a pergunta é essa. Hoje um backup ele vai armazenar tudo. Imagens, anexos, áudio dos clientes que recebem pelo chatbot, tudo 100% que ele... Só o backup garante tudo? Ou o backup vai garantir o core da informação dele? O backup da MK hoje? O backup da MK hoje garante tudo, né? A gente transfere não só... na realidade, sim, o backup, considerando só sistema, leva só dados, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai falar mais adiante de banco espelhado, a gente fala em levar não só dados de clientes, mas também arquivos que são extremamente importantes para que o cliente consiga operar em caso de alguma falha grave. Show. Beleza. Quando a gente fala, então, ainda de complementos para backup, além de, enfim, redundância, a gente fala também de treinamento, né? Então, ter a equipe treinada, que a equipe saiba, por exemplo, instalar um software, configurar um software corretamente. Então, de nada adianta eu estar fazendo backup se, por exemplo, a configuração desse software foi feita de uma maneira incorreta, que não garanta que o backup está sendo feito da maneira correta. Então, é extremamente importante o treinamento para a equipe com relação a isso, saber operar os equipamentos, saber utilizar os equipamentos da maneira correta, saber configurar eles, garantir que, por exemplo, quando eu tenho lá uma luzinha laranja piscando, que tem um significado importante, que eu saiba dar atenção devida. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, é capacitação e tem que estar na veia do time, né? O time tem que saber como operar todos esses equipamentos que, de uma forma ou de outra, interferem na alta disponibilidade do provedor. Tá? Performance também. Então, como eu falei antes, performance é extremamente importante. E aí a gente também tem alguns fatores que impactam performance e também tem algumas recomendações, né? Então, garantir que o meu servidor de DNS está responsivo, né? Que eu tenha conectividade, então, com redundância, que os meus servidores estão operando com capacidade máxima, que eu consiga, por exemplo, ter um I/O extremamente alto nos meus discos, e isso tudo também é configuração, tem conexão com o treinamento, que eu faça um load balancing, por exemplo, dos servidores, não só de servidores, sistema operacional, mas também de softwares importantes, por exemplo, de um Apache. Então, isso é extremamente importante. Software, né, é outro ponto, software bem escrito, configurado da maneira correta. E tráfego, né? Então, garantir que eu vou ter, por exemplo, um load balancing para conseguir cobrir um eventual pico de tráfego no meu ambiente. Então, tudo isso é extremamente importante. E como é que a MK ajuda, né, os provedores, considerando todos esses cenários, né, de performance, de backup, de alta disponibilidade, tá? A MK tem um produto hoje que é o banco espelhado. E o que é o banco espelhado? Tá? O banco espelhado é uma solução, então, de alta disponibilidade, né, onde eu vou estar fazendo uma replicação de dados, né, dados dos produtos da MK, e vou estar fazendo essa replicação em tempo real. O Valentim fez a pergunta anterior, o backup garante que vai estar tudo sendo feito da maneira correta e vai garantir que eu vou conseguir operar em caso de falha? Sistema, sim, sem dúvida, mas quando a gente fala de banco espelhado, a gente tem uma solução muito mais completa, né, que é o que hoje? Eu replico todos os dados necessários para garantir a operação do MK e do provedor, né, para um ambiente separado. Eu replico arquivos que são importantes para que o provedor, em caso de falha, consiga continuar operando, informações desde contrato até, enfim, imagens, coisas relacionadas ao sistema, e tudo isso, de uma forma ou de outra, me garante uma alta disponibilidade. Então, se tiver uma falha, eu tenho uma replicação sendo feita em tempo real que vai me permitir que em poucos minutos eu consiga voltar a operar, né? Essa solução é uma solução que ela é feita através de configuração de banco de dados e também de uma série de scripts que permite uma solução completa, então, em termos de replicação de informação. Até falando aqui do que é ainda, então, isso é até importante, né, o ponto. Aí estava com alguns clientes estratégicos solicitando algumas demandas, por exemplo, surgiu o banco de dados espelhado, a ideia, né, a necessidade do banco espelhado, que é assim, ó, olha só, eu estou tendo um estado e outro estado. Eu tenho servidor físico, né, um data center em um estado.
E se esse estado tem um problema de hardware, como é que fica o outro estado? A gente já tem, né, o RAIDs redundante para te ter vários RAIDs em standby esperando aí para assumir a autenticação. E aí, inicialmente, né, surgiu como a máquina A copia com a máquina B, se a máquina B tem um problema, tu volta a operar com os mesmos dados. Mas tem que fazer o quê? Tem que subir uma outra máquina, tem que colocar, instalar o sistema operacional, instalar o MK Solutions, e aí descompactar esse banco de dados, né, essas informações, essa conexão. Então, ainda tinha um SLA maior, né? Que hoje, com o teu backup normal, até subir uma nova máquina, colocar os dados, a gente prevê em torno de 3 a 4 horas, né? E aí, depois, com o tempo, a gente desenvolveu, atualizou as versões de banco de dados, a gente conseguiu fazer uma solução mais completa ainda, né? Que além de espelhar o banco de dados, ela espelha todos os diretórios do servidor que contemplam o MK Solutions. Então, tem duas máquinas de MK Solutions idênticas, né? Sendo espelhadas em tempo real. Se a máquina tem um problema de hardware físico que impossibilita ela de continuar a processar os dados da tua empresa, basta promover esse segundo banco de dados, promover esse segundo MK Solutions a master, para ele continuar operando aí, né, os dados da tua empresa. Então, a grande eficiência em questão aí só de complemento, né? Ele vem aí para complementar aí o banco, o backup, né? E um ponto bem importante que tu comentou, né, Valentim, a questão, assim, 4 horas, né? Então, eu, teoricamente, tenho 4 horas para trabalhar, restaurar o meu ambiente, se eu tiver todas as ferramentas disponíveis, desde, enfim, hardware disponível, né? A gente não sabe o que pode ter causado a queda, né? Mas desde hardware disponível, enfim, pessoas para fazer isso, especialidade para fazer isso. Quando a gente fala de radios, né, eu não sei se a gente tem esse tempo, né? A gente está falando de autenticação de usuário, então aí acaba sendo mais crítico ainda, né? Então, uma e eventual parada, né? além de que eu não estou perdendo só aquelas 4 horas sem MK Solutions, é um backup lá de ontem, meia-noite, e agora, 6 horas da tarde, tive um problema. Poxa, eu perdi 18 horas de trabalho, 18 horas e meia, e aí eu tenho mais 4 horas. Meia-noite vai voltar a ter os dados. Então, poxa, eu perdi literalmente um dia inteiro de trabalho. Quanto representa para uma empresa, né? Se tu pegar ali questões jurídicas, de aceite de contrato, remessa e retorno com teus boletos, a autenticação com os logs do RAIDs, o cálculo, né, que é feito hoje é 93 centavos por assinante. Faz o cálculo, né? Quanto que um dia de trabalho gerou de prejuízo para tua empresa, né? Exatamente. Então, esse é um ótimo ponto, né? O backup, ele normalmente é feito uma vez por dia. Então, com certeza a gente vai ter uma perda considerável entre backups, se, de novo, o backup estiver funcionando, né? Acho que esse ponto também é extremamente importante. Tá? Eu acho que também um ponto importante que eu ia comentar, né? Essa solução permite que, enfim, os clientes conectem qualquer ferramenta para fazer o monitoramento. A MK fornece ali um monitoramento dentro do próprio MK, mas nada impede, por exemplo, de, eventualmente, o provedor conectar um Asana, conectar qualquer outra solução para monitorar o andamento dessas replicações, né? Que também é algo extremamente importante. Tá? E qual a importância disso, né? Acho que o Valentim falou tudo, né? Satisfação do cliente, dos clientes de vocês, e consequentemente de todos os nossos clientes, né? E sem dúvida a continuidade do negócio. Extremamente importante essa estratégia, né, de complemento, backup, performance, redundância, para garantir alta disponibilidade, garantir continuidade de negócio e evitar qualquer possível perda, enfim, no dia a dia de vocês. Pessoal, é isso que a gente queria trazer hoje, realmente sensibilizar vocês para esse tema extremamente importante. Como o Valentim falou, a gente se depara no dia a dia aqui com cenas bem tristes em relação à perda de informação dos provedores, retrabalho, perda de receita. Para a gente também acaba gerando um trabalho considerável, né? Seja de configuração de um ambiente de novo, seja em tentar ajudar o cliente de várias formas, né? Então, era isso que a gente queria trazer para vocês. Até um ponto importante, Telso, que eu quero complementar, que a gente falou muito aqui de segurança de dados, né? Mas também é a questão de que, volta lá que tu já disse algumas vezes, né? Performance. Por exemplo,
Até vai vir agora, né? A gente vai entrar para a área de perguntas. Eu também tenho várias perguntas que quero fazer para que os nossos parceiros, nossos clientes ouçam as tuas respostas. Mas a questão, por exemplo, eu quero ter um Power BI, né? Eu tenho um conhecimento sobre o banco de dados da MK, eu estou lá usando o MK há 5, 6 anos, eu conheço as tabelas do MK e eu quero gerar informações para mim. Eu sei que se eu colocar lá um Power BI, que é uma ferramenta que ela consome muito processamento do servidor, né? O MK não foi feito para ter um BI em cima do processamento, a tabela de requisitos não é prevendo isso. O que eu faço? Se tem uma base replicada, redundante, e eu boto as consultas a serem feitas na base redundante, que ela não interfere no processamento da máquina principal. Eu consigo dividir esse processamento, ter uma performance maior, uma segurança maior, uma integridade de dados e atender às necessidades, né? Assim como muitos fornecedores de chatbots, de aplicativos que fazem múltiplas consultas. Eu tenho lá uma plataforma de WhatsApp que ela dispara mensagem de cobrança. Como que ela faz isso? Ela roda lá um select, vê todos os clientes que estão devendo para a empresa, né? E faz uma consulta no banco de dados. Extrai todos os nomes e CPFs dos clientes e dispara as mensagens de cobrança. Isso gera processamento. Se eu boto isso dentro do MK, e é uma rotina que roda em alguns horários estratégicos de backup, de faturamento, de bloqueio do MK, o sistema ele tende a ficar mais lento. Se eu boto isso numa máquina redundante, não influencia em nenhum ponto na performance do provedor, né? Exatamente. Uma das causas, né, acho que a gente mencionou ali de problemas de performance é a questão de software. E quando a gente fala software, vamos trazer aqui para um exemplo bem prático, queries em cima de banco de dados, né? Então, como tu falou, né, Valentim? Eu vou lá e crio uma query e rodo essa query no banco de dados do MK. Vamos supor que essa query não está muito otimizada, né? A gente coloca lá, entrando bem no detalhe técnico, faço um select asterisco, né? E trago aí uma gama gigante de colunas e de registros, né? Obviamente, isso vai ter um impacto. Tanto é que a maioria dos softwares de BI, eles não rodam sobre os ERPs, né? O que se faz é, durante a noite, se faz um processamento, se joga, se extraem dados dos ERPs, se jogam esses dados dentro de um data warehouse e, a partir dali, esses dados são consumidos no software de BI, né? Não é comum rodar BI sobre ERP justamente por isso, performance. Então, essa é a recomendação sempre, né? Rodar BI sobre um data warehouse. Acho que as vantagens, né, do banco espelhado nesse sentido é que ele vai permitir impacto zero sobre o ERP. Então, você pode apontar seu Power BI, o BI da MK, né, inclusive, para esse banco espelhado e, a partir dali, extrair as informações para o negócio, né, sem qualquer impacto, então, no ERP. Perfeito. E até eu estava tendo umas perguntas, né, do Kevin e do Márcio, em relação à questão que ele, por exemplo, hoje lá no Márcio, né, ele tem uma estrutura que ele faz a replicação da VM, né? Isso é fantástico, que nem o Telso falou. Segurança é tipo conhecimento, né? Nunca é demais, quanto mais você estiver, melhor, né? Garantir a integridade dos dados. Então, assim, ó, isso vem para melhorar na performance. Por exemplo, o Kevin perguntou, Valentim, eu consigo fazer um espelhamento, uma simulação de espelhamento, sem precisar contratar o software do MK? Com certeza. Né? Existem plataformas no mercado que fazem isso, a gente consegue ali disponibilizar um acesso à leitura banco de dados que vai fazer essa cópia de diferença de dados. A grande vantagem, né, de ter ali o software desenvolvido pela MK é a expertise que vem junto, o know-how que vem junto. Poxa, o suporte da MK já conhece o produto dela. O suporte da MK em caso de emergência, para garantir ali o SLA de menor que 25 minutos para uma estrutura já está rodando em caso de problema, é porque a MK conhece o produto. Se você não tem o produto que a MK oferece, a responsabilidade, a manutenção, ela depende muito mais de você do que nós. Além disso, por ser um software desenvolvido pela MK, diretamente dentro do software da MK, você já tem os painéis de monitoramento para te ver o status de ambas as máquinas. Se ela está espelhando, qual que é a diferença de dados. Se a máquina secundária ela para de comunicar, ela já notifica o time de infraestrutura da MK Solutions, que já é o time que presta suporte, já é o time que tem acesso contratualmente às informações, para prezar por isso. Então, com certeza, consegue sim, né, criar estrutura de replicação de dados, mais segurança, de diversas outras formas, assim como ter duas máquinas, né? Eu não sei daí como que vai ser o time, eu sei que o nosso time, né? Igual o Márcio perguntou como que era o time entre as máquinas, depende muito, tá? Por exemplo, lá, o banco principal, ele tá gerando um arquivo, gerou um arquivo de remessa. É o tempo daquele arquivo ser upado na máquina secundária, né? Aqueles dados serem transitados, né? A gente tinha
acho que o caso mais pontual estava levando 12 segundos, né? Porque eu tinha uma rede extremamente descentralizada, que tinha uma base aqui em Porto Alegre e outra base em São Paulo. Mas é extremamente vinculada com a questão da rota, a rota de comunicação, né, entre as máquinas. Mas se a máquina ela tem uma conexão dedicada, isso cai muito, né? É o tempo de transferência de dados. Como é algo nativo, né? Assim, então essa comunicação ela é constante, né? Não é algo que a gente vai lá e bota para rodar num batch, né? Num job no cron, que vai rodar de tempos em tempos. Essa comunicação é constante, né? Ela só vai parar se alguma das máquinas realmente parar. E obviamente, se vamos supor que parou um servidor slave, né? Eles perderam a comunicação entre eles. Quando essa comunicação for retomada, tudo que ficou armazenado, então, no servidor master, vai ser replicado para esse servidor slave. Né? Então, ele vai fazendo esse cache na máquina e depois replica. Né? Então, tudo isso de forma automática. Show de bola, perfeito. Pessoal, se você tiver alguma pergunta, reforço, né? Junto aí, quem está ministrando a apresentação é o Télcio, é o nosso gerente de produto, a pessoa que ajuda aí nós a entendermos, né? Quais são os principais pontos que a gente precisa desenvolver, para onde tem que seguir. Eu até já tenho algumas perguntas que foram preparadas aí por alguns clientes estratégicos da MK, né, para fazer para o Télcio. E aí, então, se vocês tiverem perguntas, coloca no chat que a gente vai perguntando, tá? Uma pergunta que eu quero fazer, Télcio, seguindo aqui na linha de assim que o Márcio trouxe para nós, a MK ela tem ali, né, diversos sistemas operacionais para fazer com que o MK, o core, o software que incrível, né? O software que coliga o provedor como um todo. Ele conecta todas as áreas da empresa, comercial com financeiro, com estoque, com o suporte, com a parte técnica, as integrações, faz tudo, né? E alguns deles estão pouco atualizados. Como é que a MK está se organizando com essa questão de atualização, sabe? Porque a gente sabe que a questão de banco de dados, lá o Linux, poxa, se eu atualizo o Linux, boto um Linux, né, atualizados, com certeza eu vou aumentar a performance. A Postgres, e aí por diante vai, né? Então, o que tu pode nos contar em relação a atualizar os sistemas operacionais da MK? Legal. A gente fez recentemente, acho que alguns 2 meses, uma primeira, ou 2 ou 3 meses, né? Acho que um pouquinho mais, uma homologação de Ubuntu, né? Então a gente está operando hoje, não sei se o Fausto está aí, mas ele pode complementar com o Ubuntu 20, ou 20, 21, 20, agora não lembro exatamente. A gente está homologando nesse instante, e está aí iniciando um piloto com alguns clientes de uma atualização bem grande, que vai nos permitir aí ter ganhos bem consideráveis em termos de performance e também segurança. Né? Então, estamos homologando uma atualização do MK que vai permitir que a gente trabalhe com Postgres 11, Tomcat 9, Java 8, e isso tudo vai com certeza nos trazer uma série de benefícios. Essa homologação deve durar em torno de 2, 3 semanas com esses clientes que estão fazendo o piloto com a gente, e a ideia é que a gente abra essa atualização na sequência para mais clientes. Né? Show de bola. Então, só respondendo a pergunta do Márcio ali, tá? Que ele perguntou a questão de segurança, de, por exemplo, como ele é um espelhamento, literalmente, né? Se tiver lá um malware na máquina principal, eu vou ter na máquina secundária. E é exatamente isso, tá? É até por isso que a MK ela nunca orienta o provedor eu contratei o banco de dados espelhado. Eu posso parar de fazer os backups? Nunca, pessoal. Né? Eu falei, né? Segurança nunca é demais. Então, assim, ó, se eu vou lá e eu excluo, eu abri um ticket para MK do colaborador, né? Abri um ticket para MK e digo, ó, exclui aqui esses 500 contratos. Ah, tem certeza? Tenho. A MK vai lá e roda o procedimento, exclui do banco de dados. Os contratos foram excluídos do banco espelhado também, porque é a mesma, a cópia em tempo real. Assume um problema, alguma coisa vai estar indo nas duas máquinas. Eu preciso ter o backup também para poder coletar um dado que seja necessário, que eu preciso buscar para estar inserendo aquelas informações. Então, a questão de garantir a segurança ali, né, das tuas máquinas, ela é do provedor, e a MK ela está cada vez mais reforçando, ajudando o provedor a isso, com as atualizações. Então, o Theo tinha ficado na dúvida, né, se era Ubuntu 21 ou 20, é Ubuntu 20, e também tem aí, né, o banco, Tomcat, Java, são várias atualizações de sistemas operacionais que vai fazer a MK ganhar muito em performance e segurança, que é uma coisa que a gente já vinha, né, no nosso roadmap para a gente desenvolver, e agora a gente conseguiu se preparar para isso. Ah, tá. O Kevin perguntou, Telcio, para assim, ó, uma outra questão. Por que o foco em Ubuntu? Por que não CentOS?
Eu acho que é mais uma questão de homologar mesmo, né? Se a gente entender que faz sentido, enfim, grande parte dos clientes adotou o CentOS, super tranquilo, tá? Não tem... A base é a mesma, né? Vamos dizer assim, então, em algum momento a gente pode homologar para CentOS, sim. Show, perfeito, perfeito. Uma outra pergunta, tá? Que aí a gente vê que está surgindo muito, né? A questão de integrações, de disponibilidade. Uh, né? Eu estou na MKI faz um tempo, um pouco mais tempo que você, Theo, e eu sempre vi esse posicionamento, né, em relação a integrações. A MKI ela sempre quis criar estrutura, né, criar um ambiente, um ecossistema que o provedor pudesse utilizar ferramentas que fossem integradas, que fossem nativas, que tivessem maiores recursos. Porque a gente sabe, né? Quando eu faço uma integração, eu perco muito, talvez em performance, em dados, em possibilidades. Vamos usar assim, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a palavra-chave é possibilidade. Existe a possibilidade? Sim, mas quanto custa? Quanto tempo vai levar? E só que muitas empresas têm certas particularidades ou certas crenças em relação a valor, a preço, que às vezes a plataforma do mercado ela custa metade do preço e ela tem metade das funções, mas as funções que o provedor quer são aquelas metades. Então, e a CMK ela sempre foi mais fechada em relação a essas integrações. Como que está esse status atual? Com essa tua gestão que você está trazendo para nós, né? Essa tua visão, você entende que o futuro da MK é continuar sendo um corpo fechado, é abrir ao mercado, é dar mais opções para o cliente? Eu acho que está muito claro para todos nós que a inovação na velocidade que a gente precisa, ela não vai ser feita só de dentro para fora, né? Então, a gente não consegue atender todas as demandas dos clientes em relação à inovação, em relação a integrações. E aí, em especial aqui, a gente vem discutindo, na realidade, não só discutindo, vem fazendo muita coisa nos últimos meses no que diz respeito a integrações e, mais especificamente, então, inovação de fora para dentro com APIs. Então, como é que... Eu não consigo hoje atender todas as demandas que o provedor tem, mas até então eu também não provia nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de forma para ele fazer o que ele precisava. Então, o que a MK vem fazendo muito forte, né, com o time de desenvolvimento, que aliás cresceu, triplicou de tamanho nos últimos 3, 4 meses. Tá? A gente vem desenvolvendo uma série de APIs, e a ideia é que com essas APIs os provedores consigam inovar, né, na velocidade que eles precisam, com as particularidades que eles precisam, e que muitas vezes a gente não consegue atender porque realmente são particularidades, né? A gente sempre busca desenvolver o que vai beneficiar a maioria dos clientes, mas a gente sabe que tem clientes que têm uma particularidade do negócio e que eles querem fazer algo diferente. Então, a gente vai, sim, permitir, vai abrir o MK com uma série de APIs, está fazendo isso para que os clientes consigam, de uma forma ou de outra, inovar. Fantástico. Muito bom ouvir isso, né? Até porque passei por diversas áreas dentro da MK Solutions, né? Por diversos setores, diversas experiências. O cliente estava entrando lá no processo de implantação. O cliente que nem tinha entrado ainda no setor comercial. O cliente já estava na MK, lá no setor de suporte técnico. Então, é muito importante ouvir, né? Esse posicionamento. Como que a MK ela decide, né? Se posicionar. Porque é importante ter, né? Um líder aí do desenvolvimento pensando nesse sentido. Então, que bom saber que a MK está mais aberta pensando nessas integrações. Até aproveitando, pessoal, daqui a pouco a MK vai lançar aí, né? O Cris vai lançar para nós um link, tá? É um formulário de inscrição com perguntas básicas, que a primeira pessoa que se inscrever, ela vai ter um voucher, né, de desconto para contratação do Banco Espelhado. A segunda e terceira vai ter outro voucher, a quarta, a décima vai ter outro voucher, e a partir disso vai continuar tendo um voucher, que é 50% de desconto na adesão e na mensalidade do Banco Espelhado, primeiro lugar. O segundo e terceiro lugar é 40% de desconto na adesão e na mensalidade. Do quarto ao décimo é 30% de desconto na adesão e também na mensalidade. E os demais, né, a partir do 11º inscrito aí, na contratação do Banco Espelhado para incentivar, né, vocês que vieram participar, que estão aí ouvindo a gente, é 20%, tanto na adesão e tanto na mensalidade. E a adesão, além de ter o desconto de 50%, ela pode ser parcelada em até 3 vezes sem juros, né? Dentro do mês aí de agosto, tá? Então, em seguida o Cris vai lançar aí no chat o link, basta clicar, se inscrever, e aí depois a gente vai, o time comercial da Micala entra em contato, olha, você foi o inscrito número 2, o inscrito número 3, tem direito a tal voucher, né? E seguindo essa linha de raciocínio, Telcio, assim, ó, além, claro, né, que na minha concepção, que vive a parte técnica, eu acho que o principal melhoria que a MK pode entregar até o final do ano são as atualizações,
dos nossos sistemas operacionais, né? Que eu acho que isso vai agregar muito e para 100% dos clientes. Mas assim, ó, se você fosse escolher, e além das APIs também, né? Que deixou claro que a MK está desenvolvendo APIs que vão estar disponíveis aí ao longo do tempo para os nossos clientes. O que mais você acha que assim, você poderia citar que a MK está fazendo para dar um gostinho para os clientes que vieram nos prestigiar hoje? Bom, legal. Bom, a gente já falou de atualização, né? Uma atualização bem importante que vai nos dar performance, segurança. A gente está com um Saque Plus novo em desenvolvimento, né? Então, logo vai estar aí disponível para os nossos clientes. A gente está falando também de um app de CRM, né? Que é algo que no passado a gente teve uma promessa em cima disso, inclusive, né? A gente até então não conseguiu entregar por N motivos e prioridades. E vai ser o nosso foco aí ao longo do ano. Integração com Pix, muito forte. A gente sabe que o mercado está pedindo, né? Embora a grande parte dos bancos ainda não esteja com a integração Pix do ponto de vista de API extremamente maduro, né? A gente sabe que é uma realidade, então a gente está trabalhando nisso. Então, esses são algumas das coisas que a gente está fazendo. E aí, com certeza, até o final do ano aí vão surgir outras novidades também. Excelente, fantástico. Nessa linha. O Rumenig, tá? Grande parceiro meu aí, ele fez uma pergunta que eu acho que é reforçar, esclarecer um pouco melhor como que a MK vai ajudar nisso. Eu quero saber o que a MK está fazendo para ajudar a proteger mais os seus clientes, pois já existem indícios de invasões, né, a sistema vindo de fora para dentro. Então, como que a MK o que ela está fazendo para ajudar mais a garantir a segurança de dados, de informação do provedor? Legal, extremamente importante, né? A gente vê que o cenário em termos de segurança ele está cada vez mais desafiador, né? Então, o que a MK tem feito, né? Então, por exemplo, e o que o cliente tem que fazer? Eu acho que ambos têm que fazer em conjunto, né? Então, essa própria atualização que a gente falou antes, né, que vai nos dar muito ganho de performance, ela traz aí atualizações importantes em termos de Tomcat, enfim, em termos de Java e Postgres, e o próprio Ubuntu, como eu falei antes, que são extremamente importantes do ponto de vista de segurança. Tá? Quando a gente fala de sistema, estar com a versão do MK atualizada é extremamente importante, né? Porque ao longo das versões a gente vai fazendo algum tipo de algumas correções que de uma forma ou de outra impactam segurança, desde uma funcionalidade de upload, um campo, né? A gente vê aí cenários, né, e brechas em software que estão relacionados, por exemplo, com SQL injection e coisas do tipo. Então, estar com a versão do MK atualizada, a gente está agora com a 108, por exemplo, disponível para os clientes, é extremamente importante nesse aspecto. Perfeito, excelente. O Kevin perguntou uma coisa que eu acho que tu pode citar, né? Os dois desenvolvedores UX que você trouxe, que é o quê? Eu queria saber o que a MK pretende fazer em relação à interface, tá? Deixar um visual mais moderno e intuitivo. Aí eu acho que você pode também citar, Telcio, aquelas conversas que a gente já teve em relação à usabilidade, né? Eu quero criar um contrato, quantos cliques eu dou? Eu quero pagar uma conta, quantos cliques eu dou? Eu acho que tem tudo a ver com layout, interface, moderno, né? Que é a questão de experiência. Conta um pouquinho para nós, o que a MK está fazendo em relação à experiência do usuário? Legal. Olhando para o passado, assim, a gente sempre fez muita coisa dentro de casa, né? Sem muito olhar para fora, sem esse cuidado, vamos dizer, com a experiência de usuário, né? Cresceu com isso, mas chegou no momento em que a gente viu que a gente precisaria fazer algo diferente. Então, recentemente, mais precisamente há 45 dias atrás, a MK contratou, na verdade, criou a área de experiência de usuário, contratou dois profissionais extremamente qualificados no mercado para nos ajudar a reformular o MK e pensar mais nesses aspectos relacionados com a experiência do usuário em todo o sistema. Então, o primeiro passo foi dado e com certeza frutos disso vão surgir aí, vocês vão perceber ao longo das próximas semanas, enfim, ao longo dos próximos meses. Excelente, fantástico. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Se tiver, vocês podem colocar. Ali, ó. A Apple tem uma regra interna onde cada ajuste no iPhone, iPad, não deve necessariamente necessitar de mais de 5 toques na tela. Acho que seria uma boa adotar nesse sentido. Então é uma sugestão do Kevin Souza, né? Kevin, de qual empresa você é? Eu tinha pulado ali da Net Express Brasil. Legal, eu pulei o Cristiano Nakayama eu lembro, né, na última live que a gente fez lá do Cabanelas, ficou a pergunta dele para trás. Deixa eu voltar aqui.
gostaria de saber como está a parte de permissões e grupos de acesso. E esse é um ponto importante, antes de passar a pergunta, que até quero reforçar que com a LGPD, né, a gente falou da última vez que é importante, pessoal, vocês revisarem toda a parte de segurança. Eu já conversei com muitos provedores, né, prestando suporte, olhando ali que o colaborador com acesso suporte, ele estava lá com acesso ao financeiro, ao módulo gestão, a informações que não precisava ter. Pensando que a MK ela montou, né, ela estruturou lá o Workspace Home com uma tela que dá acesso a atalhos para todo o restante do sistema. Então é importante, né, até antes de passar para o Theo, você quer fazer uma chamada para os provedores. Quem não está muito seguro com as permissões, tem certeza que todos os usuários têm acesso ao que eles realmente precisam, abre um ticket aí, ou a gente faz uma live, né, uma segunda live, falando especificamente sobre permissão de acesso, quais seriam os modelos de perfil de usuário ideal para cada setor, porque permissão de acesso é um assunto muito importante, sabe? Alguém que cada usuário pode extrair de dados do teu sistema, de informação, mas, Télcio, a MK está pensando em alguma forma de facilitar, ou deixar mais prático, a forma de dar permissões aos grupos de acesso do sistema? Algumas coisas no radar, né? Eu já ouvi falar mais de uma vez na questão de criar permissão de uma maneira diferente no MK, né? Então, por exemplo, restringir por padrão e não o contrário. Eu acho que enfim, a gente está coletando feedbacks de vários clientes para ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? E isso normalmente é o que a gente faz quando a gente tem alguma mudança grande, né? Avalia quais são as solicitações do cliente, discute se faz sentido e implementa. E para permissões não é diferente, tá? Surgiram algumas solicitações, né, nesse sentido, a gente vem discutindo, mas ainda não colocamos nada em produção para mudança de permissão de acesso, tá? Eu acho que a gente tem hoje, sim, um software bem completo nesse sentido. A gente estava discutindo esses dias com um cliente sobre LGPD, né, Valentim? Questão de quem pode visualizar, quem não pode visualizar dados pessoais. E confesso que foi uma discussão muito boa e o cliente saiu bem feliz com o que ele pode fazer dentro do MK em relação à restrição de acesso. Eu acho que é bem completo nesse sentido. Respondendo à pergunta do Kevin anterior, né, Kevin, coincidentemente eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano num projeto em colaboração com a Apple, e ficou muito clara essa preocupação com privacidade de dados, em especial a Apple fala muito disso, e experiência de usuário, né? E a gente, inclusive, é uma das coisas que a gente traz aqui para o nosso time de desenvolvimento mobile, a preocupação com isso, com o time de UX agora mais ainda, né, reforçando, usar, por exemplo, o padrão da Apple, que é o padrão que a gente conhece como RIG, né, de usabilidade, não tenha dúvida que está no nosso radar. Perfeito. Então, pessoal, quero agradecer em nome da MK Solutions, né, a participação do Telso, né, que a gente está muito feliz aí com ter agregado ele no time. Ele trouxe uma visão completamente, acho que é complementar, a gente pode dizer, né? A gente tem pessoas extraordinárias da MK, como vocês conhecem. Ele veio aí para complementar esse time, está ajudando muito, né? Ele está aí há 9 meses na MK e parece estar há 10 anos, né? O conforto de trabalhar com ele, né? E agradecer também aí a todo mundo que participou, né? Eu, junto com o time de marketing, junto com o Telso, com o time comercial da MK, a gente quer potencializar muito, né, esses momentos, né, as lives aí para falar sobre produto, para falar sobre sistema, para falar de mercado. A gente quer dar mais ouvidos, né, trazer vocês mais para participar das decisões, porque às vezes são detalhes, né, numa decisão, numa estratégia que faz toda a diferença, né? Que esses 1 grão de arroz ele vira balança, né? Então é nesse sentido, tá? Então reforço agradecer, passar aí por Telso, né? Não, acho que da Fazer. mesma forma, né? Prazer estar com vocês aqui hoje. É a primeira vez que eu tenho uma interação desse tipo com um número grande de clientes. Normalmente elas são mais individuais. Deixar também aí o meu contato à disposição de vocês, inclusive para trazerem novos temas que a gente pode discutir em bate-papos semelhantes a esse aqui. Acho que não precisa ser nada muito formal, né, Valentim? É uma conversa. Tá próximo dos clientes para a gente é extremamente importante por vários aspectos, né? Seja para desenvolver um produto novo, seja para ouvir uma reclamação que vai melhorar um processo, seja para recomendar algum procedimento que vai melhorar o processo do provedor. Acho que tudo isso é uma grande troca e eu estou muito feliz com isso. Igualmente. Então, muito obrigado, pessoal. E ficamos à disposição, tá? Quem tem o meu contato, até vou deixar aqui, ó, para vocês disponível.
Esse é meu contato de WhatsApp, tá? Muitos de vocês já têm, quem ainda não tem, salva aí, pode me chamar, tá? Eu passo também aí o contato do Télcio, o e-mail ali pra gente conversar, pra gente estar se aproximando, né? Que nem ele falou aí, eu tô com um sentimento, eu quero trazer os diretores da empresa, a gente quer fazer uma reunião técnica para falar sobre produto. Galera, vamos marcar aí, às vezes a agenda é um pouco complicada, né? Vai demorar aí uns 15, 10 dias para marcar, mas vai acontecer. Não é mais uma MK, né, que não vai estar à disposição, a gente quer ouvir, né? A gente entende que ouvir vocês é muito importante, porque a gente quer que o desenvolvimento ele seja mais de fora para dentro. E não a gente vem aqui, tem uma ideia e desenvolve para vocês, e aí. Não, é ouvir mais vocês, tá? Então, sintam-se muito confortáveis para me chamar, salvar meu contato, mandar um oi lá no WhatsApp e a gente seguir conversando, beleza? Então tá, pessoal. Então, um abraço, né? Ficamos à disposição aí e até a próxima. Joia, pessoal. Sucesso. Até a próxima.